Namastê! Hoje nós vamos conversar sobre o que afinal é o inconsciente coletivo. Sou Fátima Leite, sejam muito bem-vindos ao canal Solar. Esse assunto é muito interessante e foi o que estimulou Carl Jung, o criador da psicologia analítica, a viajar pelo mundo, aprofundar o estudo, depois que ele viu o resultado daquela pesquisa que foi feita em 1952, que se chama Centésimo Macaco, a experiência, né? A teoria do centésimo macaco. Eu apresentei para vocês um vídeo falando sobre isso. Foi o vídeo anterior. Se você não assistiu, depois assista, porque vai complementar e te dar base para você entender esse aqui, o assunto que nós vamos falar daqui para frente. Então, Jung saiu em campo, ele falou, olha, o resultado dessa pesquisa deve ter muito mais coisa por aí para eu aprofundar, para eu estudar, para eu pesquisar, para eu colaborar, contribuir para a humanidade. O que será que eu posso descobrir? E ele saiu em campo, viajou por diversos países, conversou com pessoas, ouviu vários indivíduos, observava hábitos, costumes, sabedoria passada de pai para filho, de geração para geração. E ele então identificou que o inconsciente coletivo é a herança psicológica que nós recebemos ao longo da evolução da humanidade. Nós temos a herança biológica, né? Física e tudo mais, o DNA, né? O DNA dos nossos pais. Herdamos muitas informações dos nossos antepassados, hábitos, costumes. Mas Jung foi mais fundo. Ele observou que nós herdamos também o nosso comportamento psicológico. Modo de pensar, modo de ver o mundo, o que nos leva a nos comportarmos dessa ou daquela maneira, a reagirmos dessa ou daquela maneira. Então, ele criou a teoria do inconsciente coletivo. Quando tudo o que nós vivemos desde lá, do tempo do Neandertal, tudo que vem sendo descoberto e que vem sendo aprimorado até o século XXI, no dia de hoje, toda herança que nós temos, que recebemos, e principalmente, além da cultura que nós recebemos do nosso ambiente, do que está à nossa volta, que nós podemos observar e fazer parte no dia a dia, hábitos, costumes, é o comportamento das pessoas, como eles têm pontos em comum em várias
regiões do mundo inteiro. Pessoas que têm um certo tipo de comportamento e que, se ele receber uma identificação, ele não se diferencia. As qualidades, as características daquele ser não se diferencia de país para o outro, de um país para o outro. Então, o que nós temos aqui é uma informação de que, além da herança biológica, nós temos também a herança psicológica. Carl Gustav Jung, ele nasceu em 1875 e faleceu agora no século XX, 1961. Então, ele é contemporâneo. Ele viu a passagem do século XIX para o século XX. E ele era muito corajoso, destemido, audacioso. Ele ia pesquisar, formava o pensamento dele e tinha certeza que ele deveria levar isso ao conhecimento de todas as pessoas do mundo, para que nós pudéssemos nos entender mais, nos compreender mais. E aí, nessa linha de pensamento, ele criou os arquétipos, que são tipos de pessoas com o mesmo comportamento, com comportamento semelhante. Claro, ninguém é igual a ninguém, mas Jung percebeu que certos tipos de pessoas têm o mesmo ou semelhança extrema no mesmo tipo de comportamento. Não importa em que país nasceu, não importa a região. Então, com isso, ele apresentou os traços de identificação entre essas pessoas e ele chamou de arquétipos. Arquétipos, semelhança no comportamento psicológico, na maneira de agir e de reagir. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês os vários tipos de arquétipos que Jung descobriu e nos apresentou para facilitar a nossa vida, para permitir que nós pudéssemos nos conhecer cada vez mais e assim compreender um ao outro e todos evoluirmos juntos. Essa contribuição, essa colaboração de Jung fazia parte, fez parte. Ele sabia disso, do propósito de vida dele, com tudo que ele queria e gostaria de contribuir para a evolução da humanidade. E ele conseguiu isso. Tanto que eu estou aqui agora falando sobre isso com vocês. Gratidão ao Jung e eu agradeço a você a sua atenção.
Eu espero que esse vídeo possa te ajudar a perceber que algumas vezes nós pensamos em algo aqui. Eu estou no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. E às vezes uma pessoa que mora aqui no estado do Rio de Janeiro pensa em inventar algo. Acho que eu vou inventar algo assim. Menos de um mês depois, uma pessoa do outro lado do mundo, que não há nenhum tipo de ligação, nem identificação, nem de comunicação, dá a notícia que o que eu estava pensando aqui, uma outra pessoa já criou. Já até patenteou. E como é que isso acontece? Por causa disso, do que Jung trouxe à tona para o nosso conhecimento. Isso acontece por causa do inconsciente coletivo. Porque o pensamento é energia. E para a energia não há limite de tempo nem de espaço. Um abraço gigante para você. Fique com Deus, saúde e paz.